conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante deles. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Hoje a Igreja celebra a transfiguração do Senhor. Também este é o nosso desejo de transfigurar nossa vida e o nosso coração, para conhecermos ainda mais o coração e o desejo de Deus Pai para conosco. Por isso, irmãos, para celebrarmos dignamente esses mistérios, reconheçamos que somos pecadores. E com humildade, confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Oremos. Deus eterno e onipotente, que na gloriosa retransfiguração do vosso Filho unigênito, confirmastes os mistérios da fé com o testemunho da lei e dos profetas, e de modo admirável anunciastes a adoção filial perfeita, fazei que, escutando a palavra do vosso amado Filho, mereçamos participar na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Estava eu a olhar quando foram colocados tronos e um ancião sentou-se. As suas vestes eram brancas como a neve e os cabelos como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo com rodas de lume vivo. Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades o assistiam. O tribunal abriu a sessão e os livros foram abertos. Contemplava eu as visões da noite, quando sobre as nuvens do céu veio alguém semelhante a um filho do homem. Dirigiu-se para o ancião venerável e conduziram-no à sua presença. Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos e nações o serviram. O seu poder é eterno, que nunca passará, e o seu reino jamais será destruído. Palavra do Senhor. O Senhor é Rei num trono de luz. O Senhor é Rei. O Senhor é O Senhor é Rei, exulte a terra, rejubila a multidão das ilhas.
Ao seu redor nuvens e trevas, a justiça e o direito são a base do seu trono. O Senhor é Rei num trono de luz. O Senhor é Rei. Derretem-se os montes como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. O Senhor é Rei num trono de luz. O Senhor é Rei. Vós, Senhor, sois o Altíssimo de toda a terra. Estais acima de todos os deuses. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e louvai o seu nome santo. O Senhor é Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém.
Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas despertando, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, peregrinos de Nossa Senhora, todos nós nos colocamos no caminho com Jesus, que no Evangelho que nos foi proclamado, Jesus está caminhando rumo a Jerusalém, está caminhando rumo à cruz. E neste caminhar ele toma consigo Pedro, Tiago e João e manifesta a sua identidade e o seu destino. Identidade e destino em Jesus estão numa só direção. Ou seja, Jesus manifesta aos seus a cruz e a glória. Não há ressurreição sem passar pela cruz. Jesus sobe o monte para rezar, e nós sabemos que na tradição do Antigo Testamento, subir ao monte é o lugar do encontro privilegiado com o Senhor. Moisés também faz este exercício de subir ao monte. Nós o realizamos também nesta mesma direção, e podemos dizer que o Santuário de Fátima é o exercício de subir ao monte para encontrar-se com o Senhor, o Deus das nossas vidas. É no monte que Deus manifesta aos discípulos quem é Jesus. É no monte que Deus manifesta a sua identidade mais profunda, o seu Filho. E enquanto rezava, então, Jesus se transfigura. O que é transfigurar? Jesus manifesta a sua divindade, ou melhor, o Pai manifesta no Filho a sua divindade. E ao expressar a sua divindade, o Pai fala. Poucas vezes o Pai fala no Evangelho. E ao expressar essa divindade, o Pai vai dizer: Este é o meu Filho, meu eleito, meu escolhido. Os discípulos, por sua vez, Pedro, Tiago e João, não entendem tudo isso. Só irão compreender este grande mistério do Pai que se revela em Jesus após a ressurreição. É a ressurreição que dá a chave para entender toda a vida de Jesus Cristo. Neste transfigurar-se aparece Moisés e Elias, simbolizado na lei por Moisés e nos profetas por Elias, que confirmam aos discípulos e a nós hoje o anúncio
da paixão de Jesus. Desde os profetas se anuncia este homem que deve salvar a humanidade. Então, à medida que o Pai revela a identidade do Filho, o Filho também vai revelar a identidade do Pai. E neste movimento, nesta dinâmica, o Pai conclui a sua fala dizendo: escutai-o. Se este é o seu filho, seu eleito, escutai-o. Escutar deve ser a atitude do discípulo de Jesus. A escuta, dentro da tradição cristã, está ligada à obediência. Cada vez que nos colocamos no caminho da obediência ao Senhor, então vamos escutando o que Ele quer nos comunicar, quer de nossas vidas. De fato, o nosso peregrinar a Fátima e ao coração do Santuário de Fátima, como disse João Paulo II, na Capelinha das Aparições, é de fato o exercício para escutar o que Deus quer de nós, o que Deus quer das nossas vidas. Mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da cruz, escutar o que Deus quer nos comunicar, o que Deus nos quer falar. Vejamos na transfiguração, na manifestação de Deus Pai, a confirmação de que Jesus é o seu Filho amado. É no batismo de Jesus que o Pai vai dizer as mesmas palavras: este é o meu Filho amado. E também nos conduz a olhar o nosso batismo, a vocação batismal que nos foi dada, para de fato assumirmos a nossa missão neste mundo. Revelar, mostrar, testemunhar a presença de Deus Pai através de Jesus Cristo. Vejamos na transfiguração o fortalecimento da fé dos discípulos. Vejamos na festa da transfiguração o desejo também de fortalecer a nossa fé de discípulos e discípulas de Jesus. Vejamos que Deus nos quer transfigurar e nos fazer semelhantes a Jesus Cristo. Este é o nosso desejo. Quando nos colocamos em peregrinação rumo ao Santuário de Fátima, dentro de nossos corações está o mais profundo desejo: deixar que o Senhor transfigure os nossos corações. Deixar que o Senhor transfigure os nossos ouvidos para saber escutar o que o Senhor quer comunicar a nós hoje. E, sobretudo, escutar naqueles que sofrem, nos pobres e nos simples. Nos colocar em peregrinação nesse santuário é colocar o nosso coração em movimento, para que Ele mesmo seja transfigurado e possa, assim, ser a imagem do Cristo ressuscitado. Esta é a nossa missão: deixar-se transfigurar pela escuta que o Senhor solicita de nós neste dia. Duas formas em que nós somos chamados a realizar isto. A primeira é o sacramento da reconciliação. Reconciliar-nos com o Deus da nossa vida, reconciliar-nos conosco mesmo e reconciliar-nos com o próximo. E a Eucaristia, fonte de reconciliação por excelência. Que por intercessão da Virgem do Rosário de Fátima, nos dê a graça de desejar sermos transfigurados pelo Senhor.
Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que esses compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Irmãos e irmãs, invoquemos a Deus, nosso Pai, que nos revelou a divindade de seu Filho muito amado e nos mandou escutá-lo. Digamos com alegria: ouvi-nos, Senhor. Para que Deus transfigure a Santa Igreja, peregrina nos quatro cantos da terra, e a faça brilhar pela santidade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus transfigure os homens públicos, os ensine a trabalhar para o bem comum e a promover a paz e a justiça, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus transfigure aqueles que sofrem, os ajude a levar a sua cruz e a seguir os passos do seu Filho, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus transfigure o nosso olhar e nos ensine a descobrir, dia após dia, a sua presença na pessoa dos que sofrem, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus nos transfigure inteiramente e imprima no nosso coração a imagem do rosto de Jesus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus transfigure com a sua glória os moribundos e os leve a contemplar, na eternidade, o rosto de Jesus, o Redentor, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e envolvei-nos com a luz santíssima que os apóstolos viram brilhar no Monte Santo, para escutarmos a voz do vosso Filho, imagem e esplendor da vossa glória. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons, pelo mistério da transfiguração do vosso Filho, e com o esplendor da sua glória, purificai-nos das manchas do pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. E demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Na presença de testemunhas escolhidas, Ele manifestou a sua glória, e na sua humanidade em tudo semelhante à nossa, fez resplandecer a luz da sua divindade, para tirar do coração dos discípulos o escândalo da cruz e mostrar que devia realizar-se no corpo da igreja e que de modo admirável resplandecia na sua cabeça. Por isso exulta a igreja em toda a terra, com os anjos e santos proclama a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos,
Senhor, também nos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra de Jesus, rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz do Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Escutai-o, este é o meu Filho, o eleito. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo.
luz, na vossa luz veremos a luz. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a luz, na vossa luz veremos a luz. A maldade fala ao ímpio no seu coração. A seus olhos não existe o temor de Deus, mas a si próprio se ilude, para não descobrir nem odiar a sua iniquidade. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a luz, na vossa luz veremos a luz. As palavras da sua boca são más e enganosas. Deixou de pensar com sensatez e de fazer o bem. Em seu leito maquina a iniquidade. Anda pelo mau caminho e não se afasta do mal. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a luz, na vossa luz veremos a Senhor, até aos céus se eleva a vossa bondade, e até às nuvens a vossa fidelidade. A vossa justiça é como os montes altíssimos, os vossos juízos são como um abismo profundo. Senhor, vós salvais os homens e os animais. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a
Como é admirável, ó Deus, a vossa bondade. À sombra das vossas asas se refugiam os homens. Podem saciar-se da abundância da vossa casa. E vós os inebriais com a torrente das vossas delícias. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações.
Oremos. O alimento celeste que recebemos, Senhor, nos transforme em imagem de Cristo, que no mistério da transfiguração manifestastes cheio de esplendor e de glória. Ele que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. E o bom Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Um ótimo dia, vão em paz e o Senhor vos acompanhe.